Essa violência foi agressiva e se estendeu por todo o período de ditadura, os 21 anos de ditadura. Ela foi instaurada inicialmente em 64. Essa conversa de que ela foi mais amena do que passou a ser a partir de 68, mas ela foi muito agressiva também no período de 64 e 68, tanto nas manifestações, na coerção às manifestações estudantis, que aqui no estado foram marcadas permanentemente pela proibição e pela violência da repressão, quanto também pela busca, pelas prisões quase em massa que ocorreram nesse período. Aqui em Pernambuco, particularmente, que teve um governador, o mais progressista dos quantos estavam governando os estados da federação, que era o governador Miguel Arraes de Alencar, que se recusou a renunciar e foi preso em palácio no dia 1º de abril de 64. Em consequência disso, Pernambuco sofreu uma das violências mais agressivas da parte do golpe. Dezenas, centenas de trabalhadores rurais, de camponeses, aqueles mobilizados por Francisco Julião, Gregório Bezerra, que estavam em Palmares esperando um sinal de resistência do governador, eles foram perseguidos, presos, e dezenas deles desapareceram. Só agora, nas investigações da Comissão da Verdade, é que se começa a levantar esse fio condutor dessa agressividade. Então, essa conversa de que de 64 a 68 o golpe foi ameno, não há nada disso. Ele apenas recrudesceu em sua violência a partir de 68, porque aí realmente desapareceram definitivamente as condições de se ter uma prática política e uma atividade política dentro do que se chamava legalidade. A partir daí, de fato, aqueles que estavam em manifestações estudantis optaram por enfrentar o regime pela via armada. Eu sou um desses participantes e fui preso em 1970, só saí da prisão em 1979. Depois, 3 meses depois da anistia, que esteve longe de ser ampla, geral e restrita, ela foi parcial, excludente e mesquinha em alguns aspectos, porque tentou nos dividir, tentou separar aqueles que tinham envolvido em ações armadas com os que não tinham se envolvido em ações armadas, como se esses não constituíssem presos e vítimas de um bloco só da repressão da ditadura. Eu fui preso em julho de 70, torturado durante 5 dias pela equipe comandada pelo facínoro, o delegado José Silvestre, que é ali na Rua da Aurora, nas dependências onde funcionava o DOPS. Depois de 2 anos, quando mataram o estudante Odígias Carvalho, nosso companheiro e militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, estudante de agronomia, que foi trucidado sob torturas ali na Rua da Aurora. Depois desse fato, eles transferiram os interrogatórios de torturas para o DOI-CODE, que começava a se instalar aqui em Pernambuco. E se instalou ali a manchete do Jornal do Comércio de hoje, traz a decisão das Forças Armadas, finalmente, de permitir investigações sobre os crimes cometidos naquela dependência ali da Rua do Riachuelo. Era o fim do Hospital Militar Geral do Exército, que servia de porão de tortura. Era onde funcionava o serviço secreto do Exército, mas era também o porão de tortura do 4º Exército, onde foi morto o estudante, o geólogo já, estudante de geologia antes, geólogo já, Ezequias Bezerra da Rocha, o primeiro preso, também militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, só que na época em que ele foi preso, ele estava afastado dessas atividades. Ele foi morto estupidamente porque emprestou um carro dele a um perseguido pelo regime. Ezequias Bezerra da Rocha foi a primeira vítima fatal de todas as que sucederam depois, porque todo aquele grupo da vanguarda popular revolucionária que eles simularam ter matado numa granja, num tiroteio a vida numa granja paulista, aquilo tudo é uma farsa. Eles foram mortos realmente em torturas cometidas no DOI-CODE, que fica ali na Rua do Riachuelo. Os presos tinham por referência, o Jornal do Comércio ressalta isso hoje, o carrilhão da faculdade, o relógio da Faculdade de Direito. Eu tenho inclusive um poema a respeito que eu chamei Badalar Sinistro. Eu não fui torturado lá no DOI-CODE, fui torturado no DOPS da Rua da Aurora e depois no quartel da Aeronáutica, na 2ª base aérea da Aeronáutica. 8 meses depois de preso, eu voltei a ser torturado estupidamente na Aeronáutica. Ele servia de referência. Eu tenho um poema que se chama Badalar Sinistro, porque era através desse badalar
que os presos de Pernambuco tinham referência do local onde se encontravam. Então foi um clima de violência que se instaurou e se manteve durante os 21 anos de ditadura. Então, uma época que deixou muitas marcas. Nós estávamos comentando assim que as pessoas ainda hoje, apesar de todo o tempo passado, inegavelmente, de se viver hoje numa democracia política plena, nós não temos uma democracia social, não temos ainda uma democracia econômica, mas a democracia política nós temos, todos temos o direito e temos a liberdade de pensar e nos expressar, mas até hoje marcas profundas dessa época estão. Em particular, só como uma coisa jocosa, eu particularmente não tenho tranquilidade quando entro num restaurante. Eu não fico de costas para a entrada da frente. Eu fico sempre, procuro ficar, porque era um hábito que eu tinha para evitar o que aconteceu com dezenas e dezenas de companheiros, uma prisão, me pegar de surpresa com a entrada dos policiais e a procura. Então é um hábito que ficou, é uma certa psicose, mas ficou como um registro desse período, e isso ocorre frequentemente, hoje em dia um pouquinho menos, mas você, quando se aproxima qualquer indivíduo suspeito de qualquer grupo onde você esteja conversando, a primeira coisa que vem na cabeça, principalmente dos que participaram desse período, é essa época, uma época triste do nosso país.